uma longa história. Eu nasci na cidade de São João del Rei, em 1950. Ainda antes dos 2 anos eu fui para o Rio de Janeiro. Fiquei um período lá, depois voltei para estudar em um colégio interno em Minas Gerais, uma cidade chamada Antônio Carlos. E de lá, dentro do colégio, eu fiz um concurso para a Marinha, aí voltei para o Rio de Janeiro, de onde fiquei até 1994, quando fui transferido aqui para o Distrito Federal. Olha, a minha infância, eu tenho assim pouca lembrança, porque antes de completar 8 anos eu fui para um colégio interno. E no colégio interno a gente apenas cumpre as regras da instituição. Você não tem aquilo que vocês fizeram de brincar em rios, né? Pular cerca assim dos pomares para pegar fruta, ir para o mato, catar passarinho. A gente fazia isso muito pouco, porque a infância a gente tinha horário de trabalhar, horário de estudar, né? E horário de dormir. Então eu não tive aquela infância rica. E na época eu lamentava, mas hoje eu agradeço. Porque a disciplina a que eu fui submetido desde os 8 anos, né, me proporcionou a ter valores, né, a me interessar por muitas coisas, interessar por pessoas, interessar por literatura, para você ler. Então, infância eu não tive realmente. Essa infância, a criança fazer as coisas sem a responsabilidade, que estão os pais ali para poder proteger, né? E a gente acordava, regime já de quartel, né? Acordava às 6 horas da manhã, todo mundo. E 7 horas iniciava a aula para a metade dos alunos, das 7 às 11 era a aula. A outra parte iam trabalhavam na horta, em agricultura. Estou ouvindo vocês falando aí dos oleiros, né? Eu também já trabalhei em olaria, porque as construções do colégio, os tijolos vinham da construção própria, né, do colégio. Então uma parte estudava de manhã, a outra trabalhava na horta, né, agricultura, e alguns poucos trabalhavam em serviço. Na época eram os melhores, né? Alfaiataria, confecção das roupas dos próprios alunos, lavanderia, né? Lavar. E à tarde invertia. Naqueles que estudaram de manhã, à tarde ia para os trabalhos, basicamente fazendo a mesma coisa. À noite a gente tinha um período, tinha os horários para recreação, né? A gente tinha um período de 4, quando terminava a aula, até 6 horas, recreação. Depois todo mundo tomava banho frio, danado, não tinha chuveiro quente. Que tipo de recreação? A recreação é jogar bola, brincar de pique-bandeira, aquelas brincadeiras de rua mesmo, normal, né? Não era nada orientado, era tudo mesmo organizado pelos próprios alunos. A gente tinha um horário de estudo, na maioria dos dias, obrigatório, das 8 às 10, e depois todo mundo ia dormir, preparado para 6 horas da manhã levantar novamente. Então era uma rotina bem... E por que eu fui? Em 1957, meus pais se separaram. Desentenderam e separaram. A minha mãe, antiga, o pessoal tudo na época dos anos 20, meu pai nasceu em 1920, minha mãe em 1924, e a disciplina naquela época, a situação familiar é bem diferente. A mulher era completamente submissa, até a própria lei apoiava o homem em todos os sentidos. Então minha mãe não trabalhava, tinha pouco estudo, um pouquinho mais que meu pai, né? Meu pai era considerado... A minha mãe era considerada alfabetizada, meu pai era semi-analfabeto, né? Ele só escrevia o nome e nada mais, e era difícil para entender. Mas aí meu pai pegou a gente, não quis deixar os 3 ficar com minha mãe. Não, meu filho não vai ser criado com você não. E conseguiu vaga. Ele trabalhava na época no batalhão da Polícia Militar em Barbacena. E a gente morava em São João del Rei. Então ele tirou a gente de São João del Rei e levou para Barbacena. E conseguiu vaga num colégio próximo a Barbacena para eu e meu irmão. E a minha irmã ficou no colégio Imaculada Conceição, em Barbacena. Então os 3 foram criados no colégio interno. Então, por isso é que eu fui. Estava na situação de carente. E ele não tinha condição de cuidar da gente, porque ele tinha que trabalhar, não tinha bom emprego, porque era semi-analfabeto, né? Então ele trabalhava cuidando das gramas, dos jardins, vamos dizer assim, lá do quartel da polícia, nono BPT, em Barbacena. Olha, opção a gente não tinha. O que aparecia, a gente fazia.
Então, numa determinada época, passou aqueles aviões... Minas não tem mar. Minas não tem mar, mas passou uns aviões jogando aqueles panfletos convidativos, de propaganda. E caiu alguns lá no colégio. Então algum funcionário, eu não lembro qual, levou para o diretor. Falou, a gente tem um opção de alunos aí que está com 17, 18 anos, está na época de servir o quartel, e aqueles que não serviram, o que a gente vai fazer com eles? Que alguns tinham perdido a família deixou lá e não tinha mais nenhum contato. Eu tive pouco, mas ainda tive contato com meu pai. E aí resolveram lá, falaram assim, então vamos ver, vamos chamar uns professores aí para preparar aqueles alunos que já têm 17, 18 anos ou mais, que era até 21 anos a inscrição, e vamos treinar eles para fazer a prova. Eu era um desses, que eu já tinha 18 anos, então eu fiz a prova, e dessa primeira leva, 13 alunos conseguiram passar. Dos 13 foram 9 na primeira chamada e mais 4 na segunda chamada. Eu fui na segunda chamada. E dos 13, quem se promoveu melhor, quem teve uma performance mais rápida na Marinha fui eu, que eu fui o primeiro a me graduar. Né? Eu viajei para o Rio de Janeiro no dia 1º de outubro de 1969, cheguei no dia 2 de outubro, e quando foi no dia, isso em 69, 30 de dezembro, eu já tinha terminado minha parte de recrutamento, né, a parte inicial. Aí fui para o Centro de Esporte da Marinha, né? A escola me preparou, para a época eu era um gigante, né? 1,86 m no Rio de Janeiro, olharam assim, esse aí vai para o Centro de Esportes. Aí eu fui para o Centro de Esporte da Marinha, também me ajudou bastante, porque me deu tempo para estudar, mesmo cansado, né? Botava para corredor. O pessoal brincava muito lá no Rio de Janeiro. Hoje em dia é até meio complicado falar isso, mas lá a gente levava na sério como brincadeira. Falava que o negro, quando estava correndo, ou era atleta ou era ladrão, né? Eu, no caso, era atleta, né? Porque eu estava no centro de esporte. O pessoal falava muito isso. Hoje em dia é meio complicado, mas a gente levava na esportiva, porque realmente a gente passava a parte da manhã no centro de esporte se preparando, a gente corria muito, né? Falei, vem cá, você é atleta? Eu, claro que eu sou. Já estava preocupado com você. Brincava, né? E então lá eu tive tempo, continuei estudando mais um pouco. E por interesse lá da direção mesmo, quando me informaram que eu tinha aprendido música no colégio, esqueci de falar desse detalhe, o colégio me preparou para uma série de coisas. Falei, não, você vai fazer prova de música, a banda dos Fuzileiros Navais está precisando de música, está carente. E se você é músico, você vai ter que ir. Eu falei, não, mas eu tenho que me preparar? Não, não tem tempo para preparar não. Você já está inscrito. Me inscreveram antes do tempo, que tinha que ter, para você ter acesso à banda, você teria que ter no mínimo 2 anos na Marinha, para poder fazer a prova. E eles me inscreveram antes de eu completar 2 anos. Aí fizeram a inscrição, eu completei os 2 anos na Marinha já inscrito. Aí fiz a prova em 1971. Quer dizer, eu virei bandeira 30 de dezembro de 69. E fizeram a minha inscrição em junho de 1971. Ainda faltava alguns meses para completar 2 anos. Aí fiz as provas, parte das provas ainda antes de completar. Aí passei em todas as etapas, né? Eram 3 etapas, eu passei nas 3 etapas. E em 72 fui para cursar. Aí já tinha os 2 anos, fiz o curso, 72, fiquei 1 ano cursando. E em 73, graças a Deus, comecei a fazer parte da gloriosa e recomendadíssima e também muito elogiada banda do Corpo de Fuzileiros Navais. É a banda mais famosa, banda militar no Brasil.